Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos. Mais uma tarde de estudo da construção do nosso conhecimento da história. Estamos aqui agora para dar continuidade no estudo da base de formação, né, dos estados europeus. E aí a gente vai ver aqui, meus queridos, que cada um aqui teve cada nação, ela teve uma característica diferente de formação do Estado absolutista, né? Só para entender, como que cada nação europeia formou seu Estado absolutista. Então, nós temos aqui na página 200 e... Deixa eu ver aqui, que deu 296 e 297, nós vamos ver aqui a característica de cada estado, né? Como que se formou o absolutismo em cada estado. É importante que vocês façam a leitura, né? Depois disso aqui, mas olha só, a gente pode ter uma primeira impressão aqui, olha. O absolutismo em Portugal inicia quando Dom João II assumiu o trono em 1481. Ele tomou medidas para centralizar o poder do Estado em suas mãos e determinou que a prioridade de seu reinado fosse as viagens marítimas para a conquista de territórios coloniais e o controle das rotas de comércio e especiarias com o Oriente. Isso fortaleceu o mercantilismo português com base no comércio de produtos. Aqui a gente vai entender, então, que ao assumir o governo em Portugal, né, o absolutismo aqui, o Dom João aqui, o Dom João II, ele vai investir nas navegações. Por isso, a nação, o Estado absolutista português, é a primeira nação europeia a sair para a expansão marítima. Tá? Então, com essa figura de Dom João II, que vai investir em manufaturas, né? Aliás, como Dom João não investiu em manufaturas, países como França, Holanda e Inglaterra dominaram o comércio manufatureiro em Portugal, em suas colônias. Por causa disso, o reino português começou a empobrecer, tornando-se dependente de outros países, principalmente da Inglaterra. Então, esse aqui foi um fator, né? Foi um fator onde Portugal estava no auge, né? Numa situação de prioridade, mas ao não investir em manufaturas, ele acaba perdendo, então, espaço para esses outros estados aqui, europeu, França, Holanda e Inglaterra, e acaba, então, tornando-se dependente. E aí inicia-se um conflito, né? Um conflito entre essas nações. E aí a gente vai ver também que a formação do absolutismo na Espanha, né, teve outra característica. Então, só para a gente entender, voltando aqui, né? Olha, aqui o absolutismo em Portugal, ele vai ter uma característica, né, de medidas centralizadoras de poder, né? Busca pelo fortalecer o mercantilismo, isso vai dar base para sustentar o absolutismo em português, e em contrapartida, né, há uma situação de não investimento nas manufaturas. E isso, então, é uma característica da formação do absolutismo em Portugal. Na Espanha, olha só, o que vai acontecer na Espanha? O casamento entre dois reis católicos, a Isabel I, né, do Reino de Castela, e Fernando II, do Reino de Aragão. Né? Olha só, que reino que é esse? Reino de Espanha, né? Aragão de Espanha. Naquele período, a Espanha incentivou as navegações para a descoberta de territórios a serem colonizados, conquistando terras na América e na Ásia.
na África e em algumas regiões da Europa. Assim, a Espanha tornou-se um grande império e fortaleceu seu regime absolutista. Apesar dessas guerras contra a Inglaterra, os Países Baixos e a Suécia. Então, olha só, as colônias da América forneceram quantidades imensas de ouro e prata que foram sendo acumuladas pelo Tesouro Espanhol. Esse enriquecimento manteve o absolutismo forte na Espanha durante o século XVI. Então, a formação aqui do absolutismo na Espanha, ele está caracterizado pela união, né, pelo casamento dos reis católicos Isabel I, né, de Castela, ou seja, de Portugal, e Fernando II, do Reino de Aragão, da Espanha. Então, a união deles fortaleceu o absolutismo na Espanha, enriqueceu a Espanha, que acumulou tesouro, né? E acabou, então, ao se enriquecer mais ainda, né? Manteve forte o absolutismo aqui até o século XVII. E o absolutismo na Inglaterra, outra característica, né? Olha, a monarquia feudal que reinava, né, que se estruturava na Inglaterra, com os nobres, que eram uma figura personificada na figura de rei, né? A figura do senhor feudal e a figura da nobreza. Então, era tida como que o rei. Então, olha só, eles quiseram, né, os reis ingleses quiseram aumentar seu poder, o que fez com que os barões se revoltassem e obrigaram o rei a limitar sua autoridade por meio de um documento chamado Carta Magna. Isso aqui foi no começo, né? Uma situação no começo. Com esses reis que, com poder absoluto, quiseram aumentar mais ainda o seu poder, mas foram barrados pela Carta Magna. A situação, então, né, entre os séculos XIV e XV, a derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, vocês estão lembrados, enfraqueceu a nobreza feudal e desestruturou o poder do rei. E as famílias Lancaster e York entraram, então, em luta pelo poder da Inglaterra. Olha só o que vai acontecer de interessante. Nesse violento conflito entre os Lancaster e a família York, a família Lancaster e York, nesse conflito que ficou conhecido como Guerra das Duas Rosas, que durou de 1453 a 1485, né? Entre uma outra família, que é a família Tudor, que não estava nada a ver, não tinha nada a ver aqui com o conflito e confronto entre Lancaster e York, né? E conquista o poder. Olha só, interessante, né? Coroando Henrique VII, que se tornou, então, o rei da Inglaterra. E aí, o que esse Henrique VIII vai fazer essa figurinha? Ela vai retomar a centralização política, ou seja, o poder absoluto. Os nobres foram proibidos de manter tropas particulares, como no passado eles, né, tinham essa interferência, esse poder. As províncias se submeteram ao controle centralizado do rei, Henrique VII, que aumentou a arrecadação de impostos e melhorou a aplicação da justiça. Houve investimento na construção de uma grande frota naval e, em pouco tempo, fez dos ingleses os dominadores dos mares. Olha só, Portugal e Espanha são os primeiros na navegação. Com essa figurinha aqui de Henrique VII, que aos 49 anos, né, ele articula de forma a aumentar o poder, né, econômico, mas aumentando o poder, o que? Dominando os mares. O Henrique VIII, que era o filho do Henrique VII, né, vai consolidar como rei na Inglaterra. Ele vai reduzir a influência da igreja. Olha só, a igreja católica tinha poder, tinha influência, mas o Henrique VIII vai acabar, né? Na verdade, ele vai limitar muito o poder da igreja católica, porque ele vai criar a própria igreja dele, a igreja anglicana. Isso vai possibilitar
a maior concentração do poder do rei, tanto político quanto religioso. Então, Henrique VIII consolida-se como rei inglês, né, com a força política e com a força religiosa, né, que vai ser tipo o Papa da própria religião anglicana, né? Que ele cria, que ele funda a igreja anglicana, a igreja protestante anglicana. Certo? E aí nós vamos ver aqui no final, então, a filha de Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, vai governar de 1558 a 1603, consolidando mais ainda o absolutismo inglês, né? Que fazendo um crescimento mais ainda também na economia, e vai crescer o poder naval, né? Então a Inglaterra vai disputar áreas coloniais com a Espanha, vai superar as conquistas territoriais com a Espanha, certo? E olha só o que a gente vai ver aqui, ao contrário da Espanha e de Portugal, o período elisabetano, ou seja, da Elizabeth, a Inglaterra rapidamente desenvolve suas manufaturas, especialmente a fabricação de tecidos. O comércio das manufaturas fez a burguesia, aquela que está aliada ao rei, né, se enriquecer e apoiar mais ainda a monarquia, ou seja, o governo de Elizabeth. Por sua vez, a coroa inglesa retribuiu esse apoio por meio de incentivos e de segurança militar para proteger os negócios mercantis da burguesia. Então, era o quê? Era um sustentando o outro, né? A burguesia sustentava aqui o governo absolutista de Elizabeth, e Elizabeth, em contrapartida, né, protegia os negócios da burguesia. Certo? Meus queridos, ficamos por aqui, né, que vocês façam a leitura dessas formas de governo em cada nação, façam os exercícios e as atividades propostas nas páginas posteriores a esse conteúdo, para que você possa fixar esse tema, tá certo? Então, até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.